Bom dia, galera. Então, vamos dar continuidade ao estudo dos hormônios. E se vocês estiverem me acompanhando com frequência, vocês vão saber que na última aula nós trabalhamos os hormônios da neurohipófise. Então, nós trabalhamos o ADH, que é a sigla de hormônio antidiurético, e trabalhamos a ocitocina, né? São os dois hormônios produzidos, né, na neurohipófise. Lembrem que a neurohipófise é tecido neural, são terminais de neurônios que armazenam esses dois hormônios, que são dois peptídeos, tá? E esses hormônios são produzidos em corpos celulares que estão em núcleos hipotalâmicos, mais precisamente no PVN, no núcleo paraventricular e no supraóptico, né? Então, são produzidos naqueles corpos celulares daqueles neurônios, naqueles núcleos do hipotálamo. Os axônios descendem à haste hipofisária e eles são armazenados em vesículas, igual acontece com o neurotransmissor, né, no neurônio clássico. Quando esses neurônios são estimulados por fatores, né, do organismo fisiológicos, esses neurônios sofrem um potencial de ação, esse potencial de ação trafega, né, do corpo celular pelo axônio, atinge o terminal axonal, provoca lá no terminal axonal um influxo, né, uma entrada de cálcio. Esse cálcio ativa a maquinaria exocitótica e leva então à liberação do ADH e da ocitocina. Esses hormônios caem na corrente sanguínea e vão se distribuir, né, pelo sangue, pelo corpo inteiro, e vão exercer seus efeitos fisiológicos, em especial naqueles tecidos onde as concentrações dos receptores elas são mais elevadas. Como os dois hormônios são peptídeos, ambos não atravessam membranas biológicas, então ambos precisam de receptores nas células que estejam nas membranas celulares. Na aula que nós trabalhamos ADH e ocitocina, eu falei para vocês que a principal função do ADH era agir no rim e agir no músculo liso dos vasos, né? Eu disse para vocês que o ADH, ele ao agir no rim, ele provoca um mecanismo de retenção de água. E essa retenção de água é importante para preservar a osmolaridade do organismo e para preservar o volume. E ele também age no músculo liso. No músculo liso, ele provoca uma contração do músculo liso. De qual músculo liso que eu estou falando? Estou falando do músculo liso que está na parede dos vasos, principalmente das arteríolas. E esse músculo liso, em resposta ao ADH, faz contração, provocando uma vasoconstrição, reduzindo o lúmen, o diâmetro do vaso, provocando um aumento de resistência. Por estas ações de reter água e de provocar aumento da resistência, o ADH é importante na manutenção de osmolaridade de volume e é importante, né, tem efeito sobre a regulação da pressão arterial. Por outro lado, a ocitocina ela é liberada preferencialmente nas situações de lactação, né? Porque ela é um hormônio que está envolvido muito na ejeção do leite. Então, nós vimos que quando o bebê suga o mamilo, né, o seio da mãe, isso provoca um sinal neural que atinge, né, neurônios hipotalâmicos e estimula a liberação da ocitocina. Essa ocitocina volta, né, cai no sangue, volta lá para a glândula mamária, né, e lá na glândula mamária ela vai estimular células com potencial contrátil, que vão induzir, então, uma contração dos ductos, né, e dos alvéolos mamários e vai favorecer a ejeção do leite. Bom, tudo isso nós já falamos, aqui é só uma breve reprise, digamos assim. O que eu quero falar hoje para encerrar as questões do ADH e da ocitocina? Quero trabalhar um pouquinho as ações de mecanismos, né? Porque muitas vezes a gente aprende o que o hormônio faz, mas a gente não tem o entendimento do que, como ele age na célula, tá? Então eu fiz dois esquemas, imaginem que esses quadrados eles estão representando células teciduais e esses desenhos, né, esses quadradinhos menores representam os receptores. Os dois hormônios precisam de receptores de membrana porque pela sua característica química não atravessam membranas biológicas. Então vamos pegar lá primeiro a ação do ADH. Então a ação renal e a ação do músculo liso, certo? Então vamos lá.
Quando o ADH é liberado na neurohipófise e ele chega às células renais, no momento apropriado nós vamos falar sobre essas células, né, e aonde elas estão e qual o mecanismo específico, mas quando ele chega lá no rim, ele se liga a um receptor de membrana, tá? E o resultado dessa ação lá nas células renais será aumentar a permeabilidade desta membrana celular à água, tá? Hoje a gente sabe que a água, ela não só atravessa membranas biológicas pela membrana, por difusão que a gente chama de simples, tá? Ela não faz só osmose, ela não só atravessa pelos fosfolipídios, mas a água também é capaz de atravessar membranas biológicas de uma maneira mais rápida e mais efetiva através de canais de água, tá? Esses canais de água recebem o nome de aquaporinas. As aquaporinas tem essa sigla AQP e aqui no caso da célula renal, a aquaporina específica dessa célula é a aquaporina do tipo 2. Existem diversos tipos de aquaporinas, muitas delas já estão inseridas em membranas biológicas e isso reflete a diferença de permeabilidade à água que os tecidos podem ter, porque pode ter tecido que tem mais aquaporina e tecido que tem menos. Mas essa aquaporina do tipo 2 é uma aquaporina especial, porque a probabilidade dela estar na membrana ou não, ela é regulada hormonalmente. Então, quem vai determinar se essa aquaporina do tipo 2 estará na membrana para poder permitir a passagem de água é o ADH. Como é que ele vai fazer isso? Então, imagine que essas aquaporinas, esses canaizinhos de água, eles fiquem armazenados no interior das células renais em vesículas, tá? Então, eu tenho um conjunto desses canais que estão lá prontos, sintetizados, esperando o sinal. Quando o sinal acontecer, esses canais vão migrar e vão se inserir na membrana plasmática. E quem vai dar esse sinal é o ADH. Então, quando o ADH chegar na célula, ele vai se ligar ao receptor de membrana, que é um receptor do tipo V2. O nome V2 vem porque o ADH foi inicialmente conhecido como vasopressina, tá? Então, vasopressina foi o termo inicial que se denominou para o ADH por sua ação no vaso, tá? Mas hoje a gente sabe que a ação principal do ADH, ela se dá nas células renais. Bom, então quando o ADH se ligar a receptores de membrana nas células renais, a primeira coisa que vai acontecer é uma ativação de uma proteína G. Então nós teremos uma proteína G do tipo S, porque é uma proteína G estimulatória. Essa proteína G vai ser ativada pela interação do ADH com seu receptor dentro da célula e vai desencadear a ativação de uma outra enzima que é a adenilatoxiclase, tá? A adenilatoxiclase vai fazer o seu papel, que é clivar o ATP, produzindo um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Tá? Então, o ADH é liberado, chega lá no rim via sangue, se liga a um receptor de membrana nas células renais e desencadeia a ativação de uma proteína chamada proteína GS, de estimulatória. Esta proteína G ativa a adenilatoxiclase ou adenilciclase, provocando, né, estimulando a sua atividade. A adenilatoxiclase faz o quê? Quebra a ATP e produz a AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Por que nós chamamos de segundo mensageiro? Porque o primeiro foi o hormônio, tá? O AMP cíclico, ele será responsável por ativar uma próxima proteína de atividade enzimática que se chama pKa, tá? Então, o AMP cíclico, ele se liga a essa proteína, né, em sítios específicos dela e provoca a sua ativação. A sigla pKa significa, né, proteína quinase ou proteína sinase no português do tipo A. Toda sinase ou toda quinase fará, quando ativada, o mesmo papel. Ela fará uma fosforilação. Então, a pKa vai provocar uma fosforilação
né, dos elementos do citoesqueleto. Então imaginem que essas vesículas aqui, contendo a aquaporina, elas estão ancoradas em elementos do citoesqueleto. Elas estão meio que presas aí por uma série de proteínas que as ancoram, tá? Quando a pKa está ativa por esse mecanismo que eu descrevi, esta fosforilação inicial rearranja esse esqueleto. E é como se as vesículas pudessem agora migrar e se fundir aqui com a membrana. E aí os canais de água que foram, né, que estavam aqui nas vesículas, serão colocados, as aquaporinas, serão colocadas na membrana. Quando esses canais de água estiverem lá, como eles são canais abertos, que não tem uma regulação, a água que vai estar passando aqui vai se deslocar por dentro desses canais, então a água vai entrar, depois ela vai passar por toda essa célula e vai cair no sangue e vai ser devolvida para o meio interno. Então, quando a gente diz assim, o ADH faz reabsorção de água a nível renal, toda vez é esse evento que acontece. Então, o ADH é liberado, se liga a um receptor de membrana, esse receptor está acoplado a uma proteína G do tipo S, de estimulatório. Essa proteína G aciona uma enzima chamada adenilato ciclase, que por sua vez cliva o ATP, produzindo um segundo mensageiro, AMP cíclico. Esse segundo mensageiro ativa uma proteína com atividade quinase ou sinase, que é a pKa. Ela, por sua vez, fosforila elementos do citoesqueleto que ancoram as vesículas onde estão armazenados os canais de água, e com esse evento os canais de água se libertam, né? Migram até a membrana e se fundem com a membrana, disponibilizando os canais de água para que a água possa passar por essa célula lá no rim e o rim possa então devolver esta água, né? Reabsorver esta água para o nosso sistema interno. Isso aumenta o volume sanguíneo, por isso tem a ver com pressão, altera a osmolaridade do nosso meio interno, certo? O ADH, ele também tem um potencial para agir no músculo liso dos vasos, em especial das arteríolas, que é um tipo de vaso importante no controle do fluxo, principalmente por mexer com a resistência ao fluxo sanguíneo, tá? Lá na parede do vaso eu tenho receptores nas células musculares lisas da parede dos vasos, né? Receptores do tipo V1, que são um outro tipo de receptor que reconhece o ADH, tá? Neste caso, a via é um pouquinho diferente, mas eu também começo com a minha proteína G, tá? Então, essa proteína G aqui será acionada, mas ela é uma proteína G do tipo Q, ou tipo 11, é uma proteína G de um subtipo diferente. Lembra que numa aula de sinalização celular eu comentei sobre essas proteínas G? Essa proteína G, nesse caso, ela vai ativar uma outra enzima chamada de fosfolipase C, PLC, é a sigla de uma enzima, fosfolipase C. O que essa enzima faz? A fosfolipase C, quando ativada por esse processo, ela vai na membrana, cliva fosfoinositídeos que estão na membrana e gera dois produtos, IP3, inositol trifosfato, e DAG, que é a sigla de diacilglicerol. Ambos são segundos mensageiros, tá? Então, a ADH vem na parede, na célula muscular lisa do vaso, se liga ao seu receptor. A ligação hormônio-receptor provoca uma mudança conformacional do receptor, isso gera uma ativação de uma proteína G do tipo Q, ou tipo 11. Esta proteína G, por sua vez, ativa uma enzima, que é a enzima chamada de fosfolipase C, ou PLC. A fosfolipase C cliva fosfoinositídeos de membrana, produzindo dois segundos mensageiros intracelulares, inositol trifosfato, o IP3, e o DAG, ou diacilglicerol. O resumo disso é que este IP3 ele é capaz de se ligar a canais de cálcio do retículo endoplasmático. O retículo nessas células é uma organela que tem um potencial para armazenar cálcio, então tem muito cálcio dentro do retículo. O que vai acontecer é que esse IP3 libera esse cálcio do retículo
e isso vai resultar num aumento de cálcio intracelular, tá? Por que isso é importante para a ação do ADH no músculo liso? Porque toda vez que o íon cálcio se eleva no músculo liso, inclusive, isso provoca uma interação dos elementos contráteis nessa célula. Aí esses elementos interagem e isso gera a contração da célula muscular lisa. Então, por esse mecanismo, por elevar cálcio intracelular, o ADH consegue no músculo liso provocar então uma contração, né, uma interação dos elementos contráteis, actinas e miosinas, que vão resultar no final das contas na contração da célula muscular lisa, tá? O diacilglicerol, que é o segundo mensageiro dessa via, ele também ativa outras quinases, tá? Por exemplo, a PKC. Essa quinase também é capaz de fosforilar elementos do citoesqueleto para favorecer a contração, e essa proteína quinase também é capaz de fosforilar canais de cálcio da membrana para favorecer o influxo de cálcio. Mas o evento mais marcante ou mais evidente seria o aumento do cálcio intracelular provocado então pelo ADH. Então, são por esses mecanismos celulares que a ADH consegue fazer, né, o que a gente fala assim, o ADH reabsorve a água no rim, o ADH causa a contração do músculo liso. Então, essas são as vias que nós conhecemos. Essas são as únicas vias acionadas pelo ADH? Não. Existem vias do ADH no sistema nervoso central, existem vias do ADH em outros órgãos, mas os efeitos mais evidentes, os efeitos mais significativos em termos da homeostase fisiológica vão acontecer por esses dois mecanismos, certo? Agora vamos trabalhar a ocitocina. Quando eu tenho a liberação da ocitocina, eu vou ter dois processos que também são na sua natureza contrátil, né? Se eu avaliar assim friamente ou se eu avaliar na essência, digamos assim, a natureza do efeito, eu vou perceber que ele é um processo contrátil. Por quê? Porque essa ocitocina, ela vai agir em células com potencial contrátil lá na glândula mamária, as células chamadas mioepiteliais, que nós falamos, que estão ao redor dos alvéolos e dos ductos mamários, e vai agir em células contráteis do músculo também liso, só que o músculo liso uterino, porque lembra que nós também falamos que uma das ações da ocitocina importante era a sua capacidade de provocar a contração do músculo liso uterino durante o trabalho de parto, tá? Quando ela fizer isso, a ocitocina também chega na célula muscular, ou a lisa uterina, ou a mioepitelial, né? Vai se ligar a um receptor próprio para a ocitocina. Esse receptor, ele também está acoplado, tá? À proteína G. Esta proteína G também é do tipo Q, né? Ou do tipo 11, tá? Essa proteína G acionada também fará a via muito similar à do ADH, porque será capaz de estimular a enzima chamada fosfolipase C. Esta enzima cliva fosfoinositídeos de membrana, gerando dois subprodutos, o IP3 e o DAG, né? Este IP3 é capaz de, no retículo endoplasmático, levar à liberação do íon cálcio, e como nós acabamos de falar, a liberação do cálcio provoca a ativação da maquinaria exocitótica contrátil que existe nessas células, tanto nas células mioepiteliais da glândula mamária, quanto nas células do músculo liso uterino. Esse cálcio, então, vai favorecer a interação contrátil, e isso vai propiciar a contração dessas células. Da mesma maneira, o diacilglicerol ou DAG que é produzido, ele tem potencial de ativar quinases, né? Uma quinase muito ativada pelo DAG é a PKC. Como toda quinase ou como toda sinase, esta PKC, quando ativa, faz fosforilação de elementos, de diferentes elementos. Nesse caso, a fosforilação pode se dar nos elementos contráteis para ajudar, para potencializar o evento contrátil.
E a fosforilação também pode se dar em canais iônicos que favoreçam uma maior entrada de cálcio. A ação, portanto, da ocitocina contrátil basicamente depende também da capacidade dela de acionar um aumento de cálcio intracelular e, através disso, disparar o processo contrátil, tá? Então, esses são os mecanismos fisiológicos básicos que explicam lá nos tecidos como ADH e ocitocina, quando agindo após liberação pela neurohipófise, vão conseguir fazer seus efeitos. Quando esses efeitos vão se encerrar, né? Em termos de mecanismo, depois de um tempo, que normalmente não dura mais que alguns minutos, tá? Esses receptores de membranas, eles são internalizados. Então, é como se eles desaparecessem da membrana. Isso é uma maneira, né, de ir encerrando o sinal. Essas vias se restabelecem, voltam aos seus estados basais. Em termos gerais, né, a liberação do ADH, por exemplo, ela vai diminuir na neurohipófise quando a osmolaridade ou quando o volume plasmático estiver dentro da faixa considerada normal, porque daí o sistema hipotalâmico vai receber esse sinal de que a osmolaridade ou que a pressão arterial está adequada. Isso vai levar a uma redução para os níveis basais do ADH, e aí o sinal vai naturalmente desaparecendo, né? Além, né, desse mecanismo de regulação da expressão do receptor. No caso da ocitocina, essa internalização do receptor lá no tecido também acontece, né? E ao mesmo tempo, quando eu encerro isso, vamos pegar lá, após o trabalho de parto, por exemplo, vai ocorrer uma redução da distensão da parede uterina, isso diminui o sinal lá aferente, levando a uma redução gradativa da liberação da ocitocina. Durante a lactação, quando eu encerro, né, a amamentação, eu retiro o bebê, eu tiro, portanto, o estímulo do mamilo, isso diminui o sinal hipotalâmico e automaticamente vai reduzindo a ocitocina. E esses ciclos de estímulo e redução vão acontecendo proporcionais às situações fisiológicas. Se eu não tiver nenhum problema com isso, a situação vai se resolver, tá? No ADH particularmente, existe algumas patologias, né, que são decorrentes ou da incapacidade da célula de responder ao ADH, então, por exemplo, a ausência dos receptores. Então, pode ser que o tecido renal não tenha esses receptores para o ADH. Nesse caso, ele ficaria incapaz de responder o hormônio. O hormônio existe, mas eu não tenho receptor, tá? Isso gera uma situação para a pessoa que chama diabetes insípidos. No diabetes insípidos, eu chamo de diabetes porque eu tenho uma característica parecida com o diabetes, que é sede e muita perda de água na urina. Né? Então, eu tenho uma diurese, uma diurese intensa e tenho muita sede, porque eu perco muita água na urina, consequentemente, eu tenho que ingerir mais. Então, eu tenho essa característica, que é uma característica que acontece no diabetes por outras causas, digamos assim, mas nesse diabetes insípidos eu estou tendo essa característica porque as minhas células não têm um receptor ou eu não estou produzindo o meu ADH suficiente. Então, pode ter dois problemas. Não tenho ADH ou não tenho receptor. Em qualquer uma dessas situações eu terei esse diabetes insípidos. Muita sede, muita perda de água na urina, porque toda a minha água, uma parte dela que chega ao rim, vai sendo jogada fora, porque eu não consigo reabsorver, tá? Ele chama diabetes, então, como eu estava falando, porque ele tem essa característica da sede e da diurese, que é similar ao diabetes comum, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né, que a gente aprende. Mas ele não tem uma perturbação, um desequilíbrio da glicemia, né? Porque o que caracteriza o diabético é o indivíduo que tem uma hiperglicemia, uma concentração elevada de glicose. Por conta disso, ele tem outros problemas que também incluem sede, perda excessiva de água, mas aí são por outras razões. Aqui eu tenho sede, perda excessiva de água, mas não é porque o princípio, não é porque eu tenho um problema da homeostase glicêmica.
O meu problema nesse caso é ter ou ausência do ADH ou ausência do receptor. E por isso o meu sistema renal não consegue preservar água no meu organismo. E eu perco muita água, diurese, e eu tenho muita sede, certo? Com isso, então, nós finalmente encerramos neurohipófise, pelo menos os elementos mais importantes de ação de ADH e ocitocina, tá? A partir de agora eu vou retornar à adenohipófise e vou fazer esse mesmo esquema. Vou falar dos hormônios principais, das ações, do modo de ação e aí nós vamos trabalhando os demais hormônios. Então é isso por enquanto, gente. Tenham um bom dia, continuem se cuidando, continuem usando máscara, continuem fazendo a higienização das mãos, continuem evitando locais de tumulto, locais com muita gente. Procurem cuidar-se, tá? Ainda não acabou, tá? Eu tenho muita convicção de que a ciência vai trazer para nós uma vacina, um medicamento, mas enquanto isso não existe, mantenha os seus hábitos saudáveis. E nesse momento o hábito saudável é sim, se proteger, evitar transmitir, né, a doença para outras pessoas e cuidar das pessoas ao redor. É o que a gente pode fazer e tem que continuar fazendo, né, até que uma solução melhor aconteça. Beijos de luz para vocês, até a próxima.